Por acaso, sim, vocês enxergam alguém nesse filme além do personagem do Jack Nicholson? Pois é, esse é o problema. Semana passada eu tinha ficado aí de bagunçar as placas tectônicas do mundo do cinema e falar exatamente o que eu não gosto em O Iluminado. Acabou que eu quis abordar o assunto com mais calma e aqui estamos. Mas antes, volta. Olá, meu nome é Bruna Scavuzzi e eu tô aqui pra falar daquela coisa que você faz pelo menos todo final de semana. Isso mesmo, assistir filmes. E pode ser um credo que filme ou um credo que filme, entendeu? Antes de seguir em frente, eu queria dizer que semana que vem é meu aniversário, no sábado, não no domingo. Então eu tô pensando em fazer uma coisa assim mais descontraída pro próximo vídeo. Então aguardem, semana que vem vai ter menos análise e mais minhas opiniões assim aleatórias, coisas mais pessoais minhas, afinal, né? Como eu acho que disse no vídeo anterior, aliás, se você não viu, clica aqui pra ver. É muito difícil um filme ser melhor que o livro. Porque, né, o livro tem aquela narrativa mais longa, aquele tempo a mais ali pra contar a história com mais detalhes. No Iluminado, a solução que arrumaram pra isso, né, pra encurtar ali a história e, enfim, resumir tudo isso em 2 horas de filme, foi focar no vilão do Jack Torrance. You got a big surprise coming to you. Mas o que isso custou para a história? Isso custou um bom desenvolvimento dos personagens. É nesse ponto que eu e o Stephen King concordamos. Assim, se vocês jogarem no Google, vão achar algumas assim, entrevistas dele criticando o filme. E assim, pode ser que seja um pouco de ego ferido, porque, enfim, não quiseram saber da participação dele quando foram criar o roteiro. Pode ser, e até acho que tem, né? Afinal, 2 machos com esse ego aí grande, era certo que eles iam se bicar. Mas ele tem sua razão. Primeiro, o filme não explica direito o que é esse brilho do menino. E isso pra mim é meio grave, porque afinal a história leva esse nome, né, justamente por causa dele. Assim, o filme traz a conversa em que o Danny e o cozinheiro, o Halloran, conversam sobre esses poderes, né, que não são exatamente poderes, tá? São tipo assim, como se fosse um sentido aguçado. Traz essa conversa, mas é uma conversa meio superficial. Sendo que no livro explica mais, assim, que realmente ele tem esses poderes de ler mente, saber o que as pessoas estão pensando, que ele tem uma conexão, assim, com uma mediunidade, e que o Halloran tem isso numa menor intensidade do que o Danny. Tanto que o Danny é capaz de meio que chamar ele por pensamento. Rola umas coisas assim. Outro ponto que sempre me incomodou, mas que me incomodou mais ainda quando eu li o livro, foi o seguinte: por que apagar tanto a personagem da Wendy Torrance? Antes de eu seguir, eu quero que vocês deixem esse like maroto aqui embaixo, se inscreva se você não for inscrito, ativa o sininho das notificações e uma ajudinha, comenta aqui embaixo que série você quer que eu traga nos próximos vídeos. Há pedidos, né, alguns pedidos específicos da minha irmã. Eu tô pensando em trazer aqui a... Como é que é o nome da série, gente? Killing Eve. É uma boa ideia? Uma má ideia? Comenta aqui. Não me entendam mal, eu adoro a personagem da Shelley Duvall, como eu falei no outro vídeo, mas eu acho que meio que resumiram a personagem a uma mulher com medo. Isso meio que também é uma consequência, assim, da forma como trouxeram o personagem do Jack Torrance. Para explicar essa parte, eu gostaria de trazer uma questão. Imagine assim que você bebeu e machucou alguém sem querer. Você se sente culpado, certo? Certo. As pessoas também te culpam, certo? Certo também.
Mas as pessoas entendem que você estava, assim, sob efeitos, né, de drogas. E, enfim, acontece, acidentes acontecem. E é exatamente esse o conflito que o livro traz quanto ao Jack e o alcoolismo. Durante o casamento da Wendy e do Jack acontecem esses acidentes. Na verdade, acho que são 2 episódios, se não me lembro, que tem ali uma influência ali do problema do alcoolismo do Jack, que é em relação ao Danny, ele acaba machucando o Danny, mas o livro trata isso de uma forma bem, foi muito sem querer. E a Wendy decide dar uma segunda chance pro Jack, afinal, ele promete que vai ficar sóbrio e por um bom tempo ele fica sóbrio. Só que a minha interpretação é a seguinte: o Jack é sim um cara abusivo. No filme eles deixam isso mais escancarado e colocam a Wendy lá como uma personagem super passiva e que atura as merdas do marido. No livro já não é tão assim. Você meio que percebe os conflitos, né, que o personagem do Jack passa pela visão do Danny e da Wendy. Primeiro que esse poder que o Danny tem faz com que ele consiga ler os pensamentos do pai, né, consiga ler os pensamentos, né, bem assim, entre aspas, e saiba quando o pai tá em conflito, basicamente. Inclusive na cena que eu citei no vídeo anterior, a cena lá da mulher da banheira e tudo mais, no livro acontece o seguinte: o Danny acontece todo aquele episódio que a mulher enforca ele volta todo marcado, a Wendy fica assustada, acha que foi o Jack que foi violento com ele, enfim, aí eles descobrem que não foi o Jack, e o Danny conta o que aconteceu e o Jack vai lá ver realmente se tem alguém ali na banheira. O Jack vê, tá? Ele escuta barulhos de alguém tomando banho, só que ele escolhe fugir, assim, antes de realmente ver alguma coisa, mas ele sabe o que tem ali. Só que quando ele chega pra Wendy, ele fala que realmente não tem nada. E o Danny sabe que ele tá mentindo. E eu acho que este ponto é um ponto crucial em toda a história, assim, porque você percebe que o Jack começa a se entregar. Porque qual seria a razão dele mentir, sabe? Porque eu acho que... Acho não, né? Ele sabia que se ele contasse a verdade, que se ele contasse que tem coisas bizarras acontecendo no Overlook Hotel, eles iriam embora. E ele já não tava querendo ir embora, mas também ele não tava querendo assumir isso pra ele mesmo. Então, essa cena é uma cena muito importante no livro, porque é essa cena complexa. E no filme, meio que não ficou tão complexa assim, entende? Maybe Danny made a mistake. Já no caso, a personagem da Wendy, ela sabe ler os sinais do marido, né? Afinal, ela foi casada com ele por muito tempo. E vocês podem até perguntar assim... se ele era tão ruim assim, por que ela não se separou dele? E aí que a tia aqui vai dar uma pequena lição sobre relacionamento abusivo. Ninguém entra num relacionamento abusivo sabendo que a pessoa é ruim. Aliás, geralmente não. Ninguém é 100% ruim, tá? O Jack começa a história sendo um marido bom, gentil e tudo mais. Ele tinha os problemas com o alcoolismo, mas estava ali se esforçando, entendeu? E a Wendy repara nisso. E é por isso que ela dá uma segunda chance pra ele. Sem contar que, tipo assim, a maioria das pessoas que age de forma abusiva não sabe que tá agindo dessa forma. Então, por mais que ele se esforce ali, né, pra superar os problemas do alcoolismo, ele é um cara infeliz, ele é um cara problemático. E isso reflete nas relações dele. Basicamente isso. E uma característica importante da personagem da Wendy é que, infelizmente, ela não tem apoio familiar. E quando se trata dessas questões de relacionamento abusivo, questões traumáticas, é muito mais fácil você sair da situação quando você tem apoio de pessoas, né? De não só família, como amigos. E a Wendy era meio sozinha. Ela é uma personagem sozinha na história e que tem uma relação bem questionável ali com a mãe. I just want to finish my work. Okay, I understand. E assim, eu vejo a personagem da Wendy na história como se ela representasse nós leitores. Que a gente não sabe muito bem se o Jack é bom ou ruim, e esse é um conflito que ela tem. Aliás, essa é uma questão importante que o filme não aborda nada bem, assim.
Para finalizar aqui a crítica, acho que seria muito mais interessante se eles conseguissem trazer pelo menos isso, que é o conflito do Jack. Assim, o Jack é realmente ruim? Ele é essa pessoa ruim? Ou o Overlook meio que trouxe o demônio pra ele, entende? Na minha humilde opinião, eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que o Jack já era essa pessoa problemática e abusiva, e o Overlook se aproveita disso porque da família ali, ele é o elo mais fraco. E assim, eu fico pensando que poderiam fazer uma leitura totalmente diferente da história. Tem uma entrevista que o Stephen King fala que ele critica negativamente o filme do Stanley Kubrick, fala que o filme é misógino. Eu concordo em certas partes, mas também eu concordo com o pé atrás, porque a história do Stephen King não é exatamente uma história 10 de 10, tá? Vários momentos, quando eu tava lendo o livro, alguns comentários, assim, dele, da forma como ele escreve, na forma de descrever as coisas, algumas coisas, assim, me incomodaram. Quanto a isso de feminismo, politicamente correto e tudo mais. Então, eu acho meio hipócrita da parte dele criticar o filme dessa forma. E eu acho também que ele deu uma de J.K. Rowling aí, sabe? Tipo assim, nossa, nunca falei que a Wendy era heterossexual, sabe? No filme ela tá com o Jack, mas na verdade ela é bissexual. Calma, eu sei que é muito difícil de julgar uma obra sem colocar ela no seu contexto histórico. Mas, na minha humilde opinião, atualmente daria sim pra trazer uma versão mais feminista da história. Pensa aqui com a tia, imagine só se a história focasse, na verdade, na trajetória da Wendy como heroína. Ela chega no Overlook Hotel, presa num relacionamento abusivo, e sai dele como uma mãe solteira e sem esse relacionamento abusivo. Gosto dessa história. Na minha cabeça faz sentido e na minha cabeça daria muito bem pra fazer esse filme. Lógico, né? Acho que nenhum diretor na face da Terra vai topar isso, né? Afinal, eu só imagino a pressão de fazer um filme depois de uma obra tão consagrada quanto a do Stanley Kubrick. Mas é isso. Essa foi a minha análise de hoje. Até o próximo domingo e me desejem feliz aniversário semana que vem.